Foucault e as relações de poder. O que isso tem a ver com você hoje? Você já parou para pensar que talvez existam pessoas, ideias e sistemas controlando partes da sua vida, e que, de alguma forma, você aprendeu a chamar isso de normalidade? A forma como você se comporta, o que considera bonito ou feio, o que sente vergonha de desejar, ou o que teme mostrar por medo do julgamento. Tudo isso pode não ter nascido de você, mas de uma teia invisível de influências, expectativas e discursos que te moldaram desde a infância. Não precisa ser um ditador para exercer poder. Às vezes, o poder se manifesta nas pequenas coisas, no olhar que te enquadra, na comparação que te diminui, na opinião que te silencia, ou no medo de desapontar alguém. É sutil, é cotidiano, e por ser invisível, é ainda mais eficiente. O poder está nas mãos de quem dita padrões, mas também nas de quem obedece a eles sem questionar. Está no silêncio que você engole para não gerar conflito. Na culpa que sente quando tenta ser diferente, e até na voz interior que te diz: não faça isso, vão te julgar. Michel Foucault dizia que o poder não é algo que alguém tem, é algo que circula. Ele atravessa corpos, palavras e comportamentos. E talvez ele esteja circulando em você, nas suas relações, nas suas escolhas, e até na forma como você pensa sobre si mesmo. Porque, no fundo, o poder não precisa te prender com correntes, basta fazer você acreditar que está livre, enquanto vive dentro de fronteiras que nunca percebeu existir. Quando ouvimos a palavra poder, é comum imaginar alguém em posição de autoridade, um governo, um chefe, uma instituição. Mas Foucault enxergava o poder de outra forma. Para ele, o poder não era algo que alguém possui, era algo que circula, que atravessa corpos, discursos e gestos. O poder não é uma coisa, é uma relação. E ele está presente em todo lugar onde há troca, influência, hierarquia ou desejo. Está entre pais e filhos, professores e alunos, líderes e liderados, parceiros amorosos e até entre amigos. Porque toda relação humana, de alguma forma, envolve a tentativa, consciente ou não, de direcionar o comportamento do outro. Mas o que torna o pensamento de Foucault tão inquietante é que, para ele, o poder não se limita a proibir. O poder não apenas diz, não faça, ele ensina como fazer, como pensar e como ser. Ele molda gestos, regula corpos, define o que é normal e o que é desviante. Em vez de apenas reprimir, o poder produz comportamentos, discursos e identidades. Quando Foucault diz que o poder produz realidade, produz domínios de objetos e rituais de verdade, ele está dizendo que o poder cria o cenário onde todos nós atuamos, as regras, as crenças, os limites do possível. Pense nisso, antes mesmo de você escolher o que acredita, o poder já delimitou as opções. Ele te oferece as alternativas, e faz você acreditar que está escolhendo livremente. É como se estivéssemos num jogo cujas regras foram escritas antes de nascermos. A sociedade diz o que é sucesso, o que é fracasso, o que é beleza, o que é certo amar, o que é certo sonhar. E o mais curioso é que, muitas vezes, nós obedecemos sem perceber, porque acreditamos que essas ideias são nossas. Esse é o poder de Foucault. O poder que não precisa se impor pela força, porque já está inscrito no pensamento. Um poder que não grita, mas sussurra. Que não proíbe, mas convence. E que transforma o condicionamento em consenso. E é aí que o perigo se torna maior, porque quando o controle é invisível, a obediência parece liberdade. O poder mais eficiente não é aquele que prende com correntes, é o que prende com ideias. Hoje, o poder não precisa levantar muros nem fechar portas, ele cria padrões. Ele molda desejos, define comportamentos e delimita o que você chama de liberdade. Pensa comigo, você acorda e já está dentro de uma rede de expectativas. A roupa que veste, a forma como fala, o que posta nas redes sociais, o que esconde para não ser julgado. É como se cada gesto viesse acompanhado de um olhar invisível, pronto para aprovar ou condenar. Foucault chamou isso de disciplinamento. São pequenas normas que, ao longo do tempo, domesticam o corpo e a mente. O horário da escola, o silêncio da sala de aula, o uniforme que apaga a diferença. Depois, no trabalho, o crachá, o sorriso obrigatório, a meta que nunca acaba. E nas redes sociais, o filtro que esconde imperfeições, a busca por curtidas como se fossem aplausos de aprovação.
tudo isso cria um corpo treinado, uma mente condicionada, uma identidade moldada. E o mais assustador é que, quanto mais internalizamos essas regras, menos percebemos que estamos obedecendo. A gente acha que está sendo livre, quando, na verdade, está apenas repetindo um script que alguém escreveu. É o que acontece quando você pensa que está escolhendo, mas na verdade está apenas selecionando entre as opções que já foram pré-determinadas. É como jogar um jogo sem nunca ter sido convidado a escrever as regras. Esse é o poder invisível, aquele que não se apresenta como imposição, mas como consenso. Que não precisa levantar a voz, porque já colonizou o seu pensamento. Que não precisa de grades, porque você mesmo aprendeu a se vigiar. E é aí que surge a armadilha mais sutil. Você se torna tanto o prisioneiro quanto o carcereiro de si mesmo. Até aqui eu falei do poder que vem de fora. Das instituições, das normas, das expectativas sociais. Mas existe uma dimensão ainda mais inquietante, quando esse poder deixa de estar fora, e passa a morar dentro de você. A psicanálise explica isso através do superego, essa voz interna que critica, pune e compara. Um tribunal invisível que você carrega dentro da mente, formado por todos os olhares que já te julgaram. A ordem do professor que mandava você se calar. A frase do pai ou da mãe que disse que você não era bom o suficiente. A sociedade que definiu o que é sucesso, beleza, valor. Todas essas vozes se juntaram. E agora você nem precisa mais delas. Porque você mesmo se cobra, se culpa e se vigia. Foucault chamou isso de panoptismo, inspirado no panóptico, uma prisão circular em que o vigia pode observar todos os presos sem que eles saibam quando estão sendo vigiados. Com o tempo, cada prisioneiro passa a se comportar como se estivesse sendo observado o tempo todo. E é exatamente isso que acontece com você. Mesmo quando está sozinho, age como se houvesse um olhar sobre você. Se pune por falhar, se compara com padrões inalcançáveis, se censura por sentir o que sente. Você se torna o guardião de si mesmo, o carcereiro e o prisioneiro. E a neurociência mostra que isso não é apenas simbólico. Nosso cérebro social foi programado para buscar aprovação e evitar rejeição. Cada crítica recebida ativa no cérebro a mesma região da dor física. Por isso, a rejeição dói tanto quanto um machucado no corpo. E, com medo dessa dor, você mesmo passa a se policiar. Deixa de agir por liberdade, e age por conformidade. Esse é o poder mais perigoso. Não o que vem de fora, mas o que coloniza seu interior. Um poder que não precisa mais te vigiar, porque você já aprendeu a se vigiar sozinho. Se o poder habita dentro de nós, imagine o que acontece quando duas pessoas se encontram. Uma relação nunca é neutra. Toda relação é também um campo de forças. No amor, o poder pode aparecer como cuidado, mas também como controle. Quantas vezes o "eu só quero o seu bem" esconde o "faça do meu jeito"? Na amizade, pode surgir como comparação. O amigo que celebra sua vitória, mas logo lembra da dele. O riso compartilhado, mas também a medida invisível. Quem tem mais, quem conquistou primeiro, quem é mais reconhecido. No trabalho, o poder assume formas ainda mais sofisticadas. Não é só o chefe dando ordens, é o olhar que valida ou descarta, o silêncio que inclui ou exclui. É a competição mascarada de meritocracia. É o elogio que prende tanto quanto a crítica. O poder se disfarça de amor, de amizade, de coleguismo. E, muitas vezes, aceitamos isso como natural. Por quê? Porque fomos educados a acreditar que ceder é amar, que competir é normal, que obedecer é respeitar. Assim, seguimos repetindo rituais que nos moldam, sem perceber. Mas Foucault dizia: onde há poder, há resistência. E é nesse ponto que tudo se transforma. Porque, nas relações, resistir não significa brigar. Resistir pode ser colocar limites. Pode ser escolher não se comparar. Pode ser amar sem se perder. É quando você percebe que o poder está em toda a relação, mas também está na sua capacidade de decidir como vai dançar nesse jogo invisível. E, talvez, a verdadeira liberdade seja isso: não viver sem poder, mas aprender a não ser dominado por ele. Foucault não acreditava em um mundo sem poder. E talvez essa seja a maior lição: você nunca vai eliminar o poder da sua vida. Mas pode aprender a enxergá-lo, e, ao enxergar, não ser dominado por ele. Primeiro passo: consciência. Perceba onde, nas suas relações, você age por escolha, e onde age por medo de perder a aprovação.
Quantas vezes o seu sim foi, na verdade, um não sufocado? Segundo passo: nomear. Dar nome ao que te oprime é começar a desarmá-lo. Quando você diz, isso não é amor, é controle, isso não é respeito, é submissão, isso não é reconhecimento, é manipulação, você começa a mudar o jogo. Terceiro passo: resistência. Mas não aquela resistência de guerra, e sim de autonomia. Resistir pode ser colocar limites sem culpa. Pode ser escolher o silêncio que protege, ou a palavra que liberta. Resistir é decidir como você participa das forças que circulam em volta de você. A verdadeira liberdade não é a ausência de poder. É consciência. É quando você percebe que não precisa mais seguir um roteiro escrito por outros. Que pode, sim, escrever a sua própria narrativa. Então eu te pergunto: onde, hoje, você tem vivido segundo regras invisíveis que não foram feitas por você? E o que mudaria se, a partir de agora, você assumisse a caneta da sua própria história? O poder não está só nos governos, nas empresas ou nas grandes instituições. Ele está nas conversas do dia a dia, nos gestos silenciosos, nas escolhas que fazemos sem perceber. Foucault nos mostrou que somos atravessados por forças invisíveis. Mas também nos lembrou que, onde há poder, há sempre possibilidade de resistência. E talvez a maior forma de resistir seja despertar. É viver com consciência, clareza e coragem de perguntar: de quem são as regras que eu sigo? E quais delas eu escolho continuar seguindo? Se esse vídeo te fez refletir, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E compartilha com alguém que também precisa abrir os olhos para essas forças invisíveis. Porque, no fim das contas, a consciência se multiplica quando é compartilhada.